Olá, minha gente, este é o vídeo número 6 da série Dons do Espírito Santo, capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, desta vez a partir do versículo 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Do versículo 4 ao versículo 6, nós encontramos a Trindade Santíssima. Prestemos atenção novamente ao versículo 4. Diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Os dons são uma doação do Senhor Jesus através do Espírito Santo. É a pessoa bendita do Espírito Santo quem distribui os dons no seio da igreja. Os dons são dádivas de Deus em Cristo. Os dons espirituais são essenciais ao bom funcionamento da igreja. São habilidades e competências espirituais doados por Jesus aos crentes para que estes consigam desenvolver um bom trabalho na proclamação do Evangelho. No versículo 5, nós encontramos o seguinte: há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Enquanto no versículo 4, Paulo se reporta ao Espírito Santo, aqui no versículo 5, ele se reporta à pessoa de Jesus. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: o Senhor Jesus é a pessoa que distribui os ministérios, conforme nós temos na carta aos Efésios, no capítulo 4. Jesus separou alguns para apóstolos, outros para doutores e pastores, e evangelistas e mestres e profetas. Assim, cada pessoa com a sua chamada específica deve trabalhar no reino de Deus de modo a promover a edificação do corpo de Cristo. E quem designa, quem comissiona estas pessoas é o próprio Jesus. Ele dá os ministérios, ele faz a designação para que nós possamos servir a Deus no exercício de nossos ministérios específicos. Ele mesmo disse aos seus discípulos: não foram vocês que escolheram a mim, eu os escolhi para que vocês possam ir e dar fruto, e o fruto permanecer para a eternidade. No versículo 6, Paulo diz: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Agora, diferentemente do versículo 4, onde Paulo reporta-se à pessoa do Espírito Santo, diferente também do versículo 5, onde ele se refere à pessoa de Jesus, agora no versículo 6, ele se reporta a Deus, o Pai, e diz que Deus é um só, é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, nós temos nesses 4 versículos uma manifestação poderosa da Trindade Santíssima, concedendo dons, distribuindo ministérios e operações para o crescimento de sua obra na terra. Então, versículo 7 nos diz: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Como já vimos num vídeo anterior, os dons espirituais, os ministérios, as operações, são dádivas de Deus para o que for útil. Ou seja, Deus não trabalha com meninice, com bobagem, com zoeira, com cafua, com bagunça. A Bíblia diz que Deus é Deus de paz e não de confusão, conforme o capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios. Ainda de acordo com esse mesmo capítulo, Deus quer que nós façamos tudo com decência e ordem, e Ele deseja que o culto seja racional. Justamente por isso, Paulo está dizendo aqui no versículo 7, a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Daí, como já vimos anteriormente, se você tem um dom espiritual, se Jesus, através do Espírito Santo, te concedeu a graça de um dom ou mais de um dom espiritual, você deve sempre se perguntar: esta manifestação, esta operação, esta ação que eu estou executando agora pelo Espírito é útil?
Se é pelo Espírito, é útil. Mas, se não houver utilidade, então não vem do Espírito de Deus. Porque Deus não é menino, Deus não é bobo, Deus não perde tempo com besteira. Se o que você está fazendo em nome do Espírito Santo ou pelo Espírito Santo realmente tem utilidade e serve para edificação, orientação, aconselhamento, conforto, fortalecimento, obviamente que o Espírito Santo está agindo através de você. Mas, se causa confusão, perturbação, medo, dúvida, insegurança ou até problemas outros, né? Há quem quebre a canela com fratura exposta, dizendo-se cheio do Espírito Santo. Jamais o Espírito de Deus faria coisa semelhante. Esta é uma obra da carne, talvez uma emoção exagerada, uma ação borderline, talvez um extravasamento de adrenalina muito forte, talvez até uma influência de algum espírito de engano, mas o Espírito Santo jamais agiria dessa forma. Porque, eu repito, está no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios. Deus é Deus de paz e não de confusão. E Deus quer que o culto seja racional e que tenha decência e ordem. E o versículo 8, para terminar este vídeo, diz assim: a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Aqui nós temos os dons de revelação, palavra da sabedoria e palavra do conhecimento. Quando o Espírito Santo mostra coisas que humanamente a gente não consegue ver nem compreender. Humanamente a gente não consegue saber exatamente o que está acontecendo no mundo espiritual. Então o Espírito Santo concede a palavra da ciência, do conhecimento, dos mistérios de Deus. O Espírito Santo concede a palavra da sabedoria, através da qual pessoas são fortalecidas, edificadas, pessoas são encaminhadas pelo Espírito Santo à vontade do Pai. Isso é muito importante. Sabemos que Deus nos fala principalmente através da sua santa palavra, a palavra que santifica, a palavra que liberta. A palavra é a revelação de Deus. Mas à luz de Atos dos Apóstolos e de outros textos como este que nós estamos observando, nós podemos afirmar que Deus, pelo Espírito Santo, se comunica conosco. A gente vê isso com muita clareza, como eu já disse, em Atos dos Apóstolos, em outras passagens bíblicas como esta. Deus fala com os seus servos fiéis que estão em comunhão com Ele. Ele pode falar através de sonhos, visões, revelações, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento. Ele pode usar criança, ele pode usar um idoso, ele pode usar a qualquer pessoa que esteja na sua dimensão, dentro da sua vontade, mas ele fala conforme lhe apraz. Deus não está mudo, Deus não está distante, Deus não está apartado de nós, Deus faz parte, Ele interage, Ele se comunica conosco através da palavra, pela pregação, pela proclamação da palavra, mas também pelo mover do Espírito no seio da igreja. Que o Senhor nos fortaleça na sua palavra, que o Senhor nos fortaleça em Cristo Jesus. Vamos orar? Mas antes de orarmos, eu peço que você, por favor, se inscreva neste canal, nos ajudando a compartilhar o Evangelho. Eu peço que você compartilhe este vídeo, peço que você curta, peço que você faça esta solicitação a amigos e conhecidos para que este trabalho possa proliferar, alcançando muita gente com a palavra da verdade, a palavra da restauração. Ó bendito Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Derrama, Senhor, a tua graça, derrama do teu poder, manifesta a tua luz e a tua salvação. Repreenda os espíritos enganadores, repreenda, Senhor, a dissimulação do maligno, repreenda, Senhor, tudo quanto não te agrada, tudo quanto não te glorifica. Abençoa essas vidas com o poder do teu Espírito, Senhor, cobrindo-as com a tua misericórdia. Nós suplicamos, Senhor, o teu favor, a tua bênção paternal, em nome de Jesus. Amém.